Esta é a terceira semana de aula do curso Introdução à Filosofia. E nessa terceira semana nós vamos falar um pouco, discutir o significado da palavra verdade. Mas antes eu gostaria de retomar um assunto que foi pendente da semana passada, quando a gente estava discutindo a noção de perspectiva. Então, nós vamos ter essa semana 5 videoaulas curtas. Primeira retomando, a primeira é esta, e depois a distinção entre verdade e reconhecimento da verdade, concepções de verdade, relativismo e absolutismo, e por fim corrupções da noção de verdade. Então, começando pelo tópico da aula passada, sobre perspectivas. Bom, tem uma frase escrita por Bertrand Russell no livro A Filosofia do Atomismo Lógico, que eu acho bem interessante. Talvez eu já tenha citado ela para vocês em alguma aula anterior. Ela diz o seguinte: o Russell escreveu o seguinte: em filosofia, também deve trazer o propósito da filosofia, mas em filosofia começa-se com algo tão simples que sequer parece merecer ser dito, e termina-se com algo tão paradoxal que ninguém acredita. Então, isso seguidamente acontece com essas palavras ou conceitos, né, que a gente analisa em filosofia. A gente começa com constatações mais ou menos óbvias, né, a respeito, por exemplo, voltando ao exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu assim: o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se me pergunta, eu já não sei mais. Então a gente pode começar com certas constatações muito óbvias a respeito da nossa experiência, da passagem do tempo, usos que nós temos da palavra tempo, né? Noções temporais que nós usamos para descrever o mundo. E isso é tão óbvio para assim que parece assim não merecer nenhum comentário, né? Mas se a gente começa a analisar o próprio conceito de tempo, então a gente é levado a reflexões que seguidamente podem nos levar a teses ou concepções paradoxais a respeito do tempo. Então vocês vão encontrar na história da filosofia várias concepções assim paradoxais, no sentido de que são muito difíceis de acreditar, né? Por exemplo, houve um filósofo famoso, MacTaggart, no início do século passado, que defendeu a tese da irrealidade do tempo. Ele disse: o tempo não é real, o tempo é uma ilusão, né? E ele começa então com constatações com constatações bastante triviais assim, a respeito da passagem do tempo, das distinções que nós fazemos. E a mesma coisa acontece eu vou tentar mostrar para vocês. Acontece com todas essas noções que nós vamos estar analisando aqui ao longo desse curso. Então isso aqui essa frase do Russell, eu acho que capta um aspecto assim da filosofia, né? Nós usamos de maneira inconsciente algumas palavras, mas quando a gente tenta analisar elas, não, isso acaba nos levando para bem de longe das obviedades com as quais a gente começou, e muitas vezes tão longe que é difícil de acreditar nisso que se segue, né, dessas análises. Eu mencionei na aula 5, né, de quarta-feira passada, essa canção aqui de Lupicínio Rodrigues, porque ela tem um verso aqui no final que diz o seguinte: bom, vocês todos devem conhecer, né? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. Agora é que vem o pensamento parece uma coisa à toa, mas como a gente voa quando começa a pensar. Então é isso, pelo pensamento a gente pode ser levado para bem longe, né, dos nossos estados de consciência comuns. Lupicínio Rodrigues, só a propósito, para quem não sabe, foi um compositor aqui um dos principais compositores aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, né?
E para quem não sabe, ele é aqui de Porto, ele viveu aqui em Porto Alegre e trabalhou na URGS. Ele era porteiro da Faculdade de Direito da URGS. E então de dia ele trabalhava como porteiro na Faculdade de Direito e de noite ele frequentava os bares, as rodas de samba, as casas noturnas aqui de Porto Alegre. Então tem uma história bem interessante. Eu deixei um vídeo, né, dele cantando essa música na página da Disciplina e também uma interpretação da Adriana Calcanhoto, outra porto-alegrense, também interpretando essa mesma canção. Bom, sobre perspectivas. Então, a gente tem isso que nosso ponto de partida, de novo, é como o Russell diz, nosso ponto de partida é tão óbvio que nem parece merecer ser dito, né? Nós vemos as coisas visualmente, nós vemos as coisas de perspectivas, né? Então eu posso olhar numa direção e ser uma perspectiva, eu posso olhar em outra direção e ser outra perspectiva, uma outra para cima, para baixo, assim, eu posso olhar em várias perspectivas. Então a noção mais básica de perspectiva é a noção visual. E a gente pode olhar, né, um mesmo objeto de perspectivas diferentes. Eu posso pegar um mesmo objeto e ele pode parecer... enfim, a percepção visual que a gente tem de um mesmo objeto não é a mesma, dependendo do ângulo com a qual para o qual a gente olha para aquele objeto, né? Então, se a gente olha essa aqui, a ponta da caneta, ela parece assim, pequena, né? Se eu olho ela no lado, ela parece alongada, e assim por diante. Qualquer objeto é assim. Quando a gente olha, quer dizer, a maioria dos objetos são assim, né? Se tu olhar para uma esfera, é óbvio que ele vai parecer igual sob todos os ângulos, mas assim, a maioria dos objetos tem aspectos muito diferentes dependendo do ponto de vista a partir do qual nós estamos olhando para aquele objeto. E essa noção passou a ser usada metaforicamente, sobretudo a partir do Renascimento, e ela se incorporou na nossa cultura, então nós hoje tendemos a usar ela para falar de perspectivas históricas, ou de perspectivas sociais, ou de perspectivas morais, ou políticas, ou científicas. E essas perspectivas todas são diferentes das visuais no sentido de que elas são imaginadas, né? Elas não são efetivamente, elas não são literalmente perspectivas. Uma perspectiva visual sempre pode ser alterada, né? Eu posso trocar de perspectiva visual com outra pessoa, por exemplo, né? Eu posso e as perspectivas visuais são sempre complementares, né? Então eu posso ter uma descrição de um objeto de várias perspectivas, isso vai me dar uma descrição mais completa daquele mesmo objeto. As perspectivas imaginadas não são sempre complementares e não são intercambiáveis, né? Eu não posso literalmente ver as coisas da perspectiva de uma outra pessoa. Eu posso me colocar no lugar dela, mas eu não posso sentir o que ela sente ou ter os pensamentos dela, né? Eu posso imaginar como são os pensamentos dela, eu posso imaginar o que ela está vendo, mas eu não posso literalmente me colocar. Eu não posso alterar, por exemplo, a minha perspectiva histórica, né? Ninguém consegue fazer isso. A gente sempre vive no presente, mas a gente consegue imaginar como é que seria, como é que teria sido, né, a perspectiva dos antigos, ou dos medievais, ou de pessoas há 100 anos, ou mesmo há 20 anos, né, a perspectiva de nossos pais, por exemplo. Como é que será que eles experimentaram a realidade da época deles, né? A gente pode tentar imaginar essas coisas, mas não literalmente se colocar no passado. E a mesma coisa com relação a perspectivas morais, né? A gente nunca deixa de ter uma certa perspectiva moral, mas a gente consegue imaginar como é que é a perspectiva moral de uma pessoa diferente, que tem valores diferentes dos nossos, né? E, por exemplo, uma pessoa de outra cultura, a gente consegue imaginar, a gente pode até compreender, mas não literalmente viver aquilo. Porque se tu muda a tua perspectiva moral, então agora a tua atual é que se torna vista a partir de fora, né? A partir daquela outra perspectiva que tu assumiste. Então elas têm características assim diferentes. E talvez a gente possa até falar, enfim, esse é um assunto sobre o qual eu não cheguei a tratar aqui
vocês, talvez a gente possa imaginar perspectivas assim metafísicas, né? Mas isso é complicado porque tem talvez isso seja uma ilusão, porque para a gente falar uma perspectiva metafísica a gente teria que imaginar uma perspectiva que talvez não seja propriamente imaginável e ou concebível, né? Então depende do que a gente quer dizer com perspectiva metafísica. Mas eu não gostaria de entrar nesse assunto agora. Eu só gostaria de retomar um ponto que ficou pendente da aula passada, é, que diz respeito ao conflito de perspectivas. Deixa eu só, ainda para ilustrar de uma outra maneira isso que eu acabei de dizer. Quando a gente fala em perspectivas imaginadas, às vezes um tipo de perspectiva imaginada pode ser, por exemplo, a perspectiva de pessoas que que usam conceitos muito diferentes dos nossos, né? Então, conceitos políticos, morais, científicos, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, em teorias científicas da antiguidade ou do passado e que hoje não são mais adotadas. Ou a gente pode pensar em perspectivas assim, conceitos estéticos, né? Valores estéticos e conceitos estéticos de pessoas que têm uma cultura estética muito diferente da nossa, né? Um povo muito diferente do nosso. Então, pensem, por exemplo, no tipo de valorização estética, da sensibilidade estética, por exemplo, dos japoneses, ou dos chineses, ou dos tailandeses, enfim, é muito diferente da nossa, né? E às vezes essas perspectivas são comparadas com redes conceituais. E o que se diz é que, enfim, a gente pode ter redes conceituais distintas, né, para descrever o mundo. Então eu posso, da mesma maneira que eu posso, por exemplo, descrever um círculo por meio de uma rede quadriculada, uma rede triangular, uma rede de hexágonos, eu posso me aproximar do círculo, né? Então, claro que se essa rede for muito fininha, se os quadradinhos ali forem muito pequenininhos, então, como acontece, por exemplo, numa televisão, né? A televisão tem um monte de quadradinhos, mas são tão pequenininhos que que se aparecer um círculo na televisão, para nós parece um círculo mesmo, na verdade é um monte de quadradinhos. Então, se tu ampliar aquela imagem, as bordas do círculo não são efetivamente circulares, né? Mas pode ser feito também, mas quadriculadas. Mas pode ser feito também com uma rede muito fina de triângulos ou de hexágonos. Então a gente tem redes alternativas. E, em princípio, a gente pode ter uma infinidade de redes. Não há limite, assim, do ponto de vista lógico, né? Não há limite para a quantidade de redes alternativas que eu posso construir. Por meio dessas redes alternativas, elas podem servir os mesmos propósitos, né? Eu poderia ter a representação de uma imagem, de uma paisagem, por exemplo, na televisão, por meio de uma tela, né? Por meio de quadradinhos, ou de triângulos, ou de hexágonos, ou de qualquer outros formatos, né? Então, em princípio não, isso parece ilimitado do ponto de vista lógico. Do mesma maneira, parece que enfim, né, que nem a gente tem vários exemplos disso, assim, a gente tem exemplos assim de religiões diferentes, né? Em princípio, a gente não parece haver muito limite assim para os tipos de religiosidade que a gente pode ter, ou da mesma maneira para a estética, para a moralidade, para a música, enfim, para a descrição da realidade empírica, visual, né, científica. A gente pode ter teorias, muitas assim, concepções de mundo, visões de mundo, podem todas ser igualmente eficazes. E a impressão que dá, às vezes, quando a gente olha a realidade ao nosso redor, a diversidade de pessoas, né, e a diversidade assim, de perspectivas morais, conceituais, religiosas, estéticas, parece que existe uma certa ilimitação para essas redes alternativas. Então, isso nos coloca o seguinte problema: como é que a gente resolve, então,
como é que a gente resolve conflitos de perspectivas? Que hoje em dia a gente tem essa experiência muito assim incisiva de atritos, né? Atritos políticos, atritos sociais, econômicos, religiosos, morais e até cognitivos, né? Pessoas que têm avaliações diferentes a respeito de como é a realidade. Então, isso não, são pessoas que descrevem de maneira diferente a mesma realidade. Então parece que elas estão como se usando redes diferentes, né? Só que se os critérios de avaliação do que é real, do que é bom, do que é bonito, são sempre internos a uma rede conceitual, parece que a gente tem esse conflito e a gente não consegue nunca resolver, né? Então isso foi uma questão que ficou pendente na aula passada e eu comentei, sobretudo na turma B, na turma da noite, que em alguns casos esses conflitos são insolúveis ou podem ser insolúveis, né? E de fato há casos de conflitos que são insolúveis no sentido de que intelectualmente não tem como resolvê-los, né? Tu não tem como superá-los. Então o que acontece nesses casos é que as pessoas acabam efetivamente brigando, a gente tem às vezes conflitos violentos, né? Então a gente sai do domínio assim, da racionalidade e vai para o domínio da força bruta, da força física, às vezes até de guerras. Mas eu gostaria de dizer algo no sentido da solubilidade também desses conflitos, tá? Então eu acho que muitas vezes são conflitos assim mais difíceis de resolver, mas eles podem ser solúveis porque embora as redes conceituais, essas alternativas ou esquemas conceituais ou perspectivas, do ponto de vista lógico, eles sejam assim, pareçam ilimitados, do ponto de vista empírico, há muitas limitações, porque há uma perspectiva viável, né? Então, a gente tem limites que são internos às diversas perspectivas. Então, um primeiro limite que todos nós temos é o limite, digamos assim, que se apresenta para nós como óbvio e imediato, é o limite, digamos assim, biológico, né? Há certos valores e há certas atitudes que são incompatíveis com o tipo de corpo que nós temos. Então, por exemplo, a nossa percepção do mundo ao nosso redor é em parte limitada, né, pelo nosso tipo de sensibilidade que a gente tem. Então, a visão, o olfato, a audição, o tato, né, o gosto e assim por diante. Então, nós não temos assim uma variedade ilimitada, né? A gente parte, esse ponto de partida limita outros pontos de partida no que diz respeito à descrição e à percepção do mundo. Então, o nosso conhecimento do mundo e a nossa ciência tem esse ponto de partida e se impõe um certo limite. Da mesma maneira, nós somos seres, assim, animais que evoluímos para viver em grupos, em sociedade, né? Então, nós temos uma inclinação inata à cooperação. E a nossa vida seria inviável, né? A vida da humanidade seria inviável sem a cooperação. E de todas as espécies no planeta Terra, a espécie humana é a que mais coopera. E a gente coopera em grau, assim, em escala mundial. Né? Então, por exemplo, vocês vejam que provavelmente alguns desses aparelhos eletrônicos que a gente está usando agora são fabricados na China, no outro lado da Terra. Né? E os alimentos que nós consumimos são produzidos por pessoas que nós desconhecemos também, no interior aqui do Rio Grande do Sul, em outros lugares do Brasil. As casas em que nós moramos foram construídas por pessoas que também nós desconhecemos. Né? As estradas pelas quais e calçadas pelas quais nós passamos também são construídas por outras pessoas. E assim por diante, né? Os nossos filhos, os meus filhos, pelo menos, são educados por pessoas, algumas das quais eu desconheço, né? São professores e professoras das escolas, da escola deles que eu nunca encontrei.
Então, a gente tem uma rede bem grande assim de cooperação. E então isso de novo impõe limites, né, para o tipo de moralidade que é viável para os seres humanos. Da mesma maneira, no que diz respeito aos nossos valores, digamos assim, estéticos, né? Então tem algumas coisas que nos aparecem imediatamente como sendo mais bonitas do que outras, mais atraentes do que outras. É claro que então há certos padrões visuais que para os nossos olhos são mais agradáveis que outros. Então, por exemplo, assim, se eu olhar para uma tela branca, por exemplo, se eu olhar para uma tela caótica e se eu olhar para uma pintura, uma pintura feita, enfim, por algum artista, enfim, talentoso, essa pintura vai nos parecer atraente. Nós somos naturalmente atraídos por certos padrões visuais em detrimento de outros. E isso, enfim, então existem esses padrões inatos. Então a gente não parte assim de nosso ponto de partida mental não é o de uma tela em branco no qual todas as possibilidades podem ser realizadas. Já no início, a gente tem algumas restrições sobre. Claro que a gente pode imaginar todas as possibilidades artísticas, morais, cognitivas, mas algumas já a priori assim já têm de ser descartadas, né? E, e uma vez que a gente adote uma dessas perspectivas ou faça transformações sobre uma delas, né, porque nós podemos ter esse ponto de partida e depois ir fazendo modificações, como aconteceu na nossa cultura, né? Então a história da cultura humana é uma história de acréscimos às perspectivas iniciais que nós temos, ou modificações às perspectivas iniciais que nós temos. Então a gente pode ver a evolução das teorias científicas, por exemplo, né? Tem um ponto de partida e aí esse ponto de partida é modificado, depois modificado, até a gente chegar às diversas teorias científicas que nós temos hoje. A mesma coisa com relação à evolução da política, da moralidade, da religião. A gente teve um ponto de partida, depois esse ponto de partida foi sendo modificado. Mas cada vez que se introduz uma modificação numa perspectiva dessas, ou numa teoria, ou numa rede conceitual, isso impõe limites às demais possibilidades. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada teoria científica que me diz que a realidade é de uma certa maneira e eu adoto essa teoria científica, eu aceito essa teoria científica, então isso impõe certas limitações à minha ação no mundo, o que eu julgo razoável, né? O que eu julgo aceitável no que diz respeito às minhas ações no mundo. Então, por exemplo, se a gente tem determinadas crenças científicas a respeito, por exemplo, de como funcionam as doenças, né, no mundo, então tem certas coisas agora que eu passo a considerar certas ou erradas no que diz respeito à ação das pessoas no mundo, né? Então isso impõe limites assim para minha moralidade. Por outro lado, se eu tenho uma determinada moralidade, uma teoria, ainda melhor dizendo, essa mesma teoria científica, se eu aceito, isso impõe certas restrições ou balizas para o tipo de religiosidade que eu posso assumir, né? Então, e vice-versa, né? Se eu tenho uma determinada moralidade, isso impõe restrições para a minha religiosidade, impõe restrições para as práticas científicas, tem alguns experimentos científicos. Se eu tenho uma determinada. A nossa moralidade, por exemplo, impõe restrições éticas ao tipo de experimento científico que a gente pode fazer, né? Então, e a mesma coisa vale para a religião. Se eu tenho uma determinada religião, isso impõe certas limitações para a minha moralidade, impõe certas limitações para as práticas científicas. Então, as perspectivas, elas não são todas arbitrárias, é isso que eu quero dizer, né? E há muitos limites, restrições que são impostas umas pelas outras. Então, há limites biológicos, há limites psicológicos, há limites morais, cognitivos, estéticos, religiosos. E, no final das contas, a gente tem uma rede interligada assim, de perspectivas semi-autônomas que impõem limites e balizas umas às outras. E de tal maneira que, no final das contas,
as possibilidades de perspectivas alternativas não são tão grandes assim quanto podem parecer à primeira vista. E em havendo uma... Então, isso a gente também pode perceber, embora a variedade cultural dos diversos povos, mundo afora, seja muito grande, há certos elementos que são comuns a todos. Então, por exemplo, todos os grupos humanos têm um senso de justiça, por exemplo. Não há nenhuma civilização humana que não tenha praticado alguma forma sistemática de religião. Todas as religiões afirmam que há um aspecto do mundo que é invisível, espiritual, alguma coisa assim. Não há nenhuma cultura humana que não tenha praticado algum tipo, que não tenha alguma linguagem, né? E que não coopere. Então há certos elementos assim que são comuns a todos os grupos humanos, né? E não há nenhum grupo humano que não tenha adotado perspectivas que não contenham esses elementos. E por meio desses elementos comuns, aí a gente pode encontrar então um chão comum por meio do qual nós podemos resolver conflitos ou pelo menos impor limites à sua para tentar encontrar caminhos, né, para a resolução de conflitos. Então, os conflitos de perspectivas, eles não são conflitos totais, eles são conflitos sempre parciais. E por meio dos pontos de contatos que há entre as diversas perspectivas que são viáveis para nós, seres humanos, então nós podemos encontrar caminhos de resolver isso, né? Além disso, a gente tem certas experiências que todos nós temos que são experiências de anulação das próprias perspectivas, né? Então a gente tende a ver o mundo sob uma perspectiva ou outra, né? Eu estou aqui agora na minha casa, né? No dia, que dia é hoje? 24 de agosto. Então de 2021, um certo momento histórico, né? Eu sou brasileiro, então tenho a perspectiva essa de ser brasileiro, falar português. Então a gente tem sempre a gente se concebe individualmente, né? Como tendo um certo ponto de vista. Mas a gente também tem, todos nós temos, experiências que são experiências como que de anulação desse ponto de vista individual ou egóico. E todos nós já experimentamos isso. A gente experimenta isso às vezes no amor, às vezes na arte, às vezes nas experiências espirituais ou religiosas. Mesmo que pessoas assim, claro que alguns de vocês certamente não têm assim, provavelmente não têm não são filiados a nenhuma instituição religiosa, mas vocês já tiveram experiências de tipo espiritual. Então, essas são experiências, as experiências assim amorosas mais profundas, as experiências estéticas ou artísticas mais profundas, as experiências espirituais mais profundas, são geralmente experiências de anulação do sentimento do eu. Então, são experiências que às vezes são descritas como de um sentimento oceânico, da gente se ver como parte de algo maior do que nós mesmos, né? De se ver fundido a isso. Então essas são experiências de anulação, e por meio dessas experiências a gente se vê como parte de um todo do qual todas as outras pessoas também fazem parte, né? E às vezes a gente se vê até fundido com a natureza como um todo, né? Com o universo como um todo, enfim. A sensação que a gente tem de ser um indivíduo fica dissolvida nisso. Então, experiências desse tipo tendem a facilitar, eu acho. Eu acho que dá para mostrar isso até. Tendem a facilitar a resolução de conflitos. Então, eu penso que, às vezes, né, uma alternativa para esse sentimento assim caótico e meio apocalíptico que a gente está vivendo nos dias de hoje, né, em que todo mundo parece estar brigando com todo mundo, né, nas redes sociais, na política, na economia.
Uma experiência importante nesse sentido são as experiências amorosas, artísticas, religiosas ou espirituais, e também as experiências de contato com a natureza, né? As experiências de contato com a natureza são experiências, às vezes, em que isso pode acontecer. Então, essa é a razão também pela qual eu estou incluindo aqui no programa dessa disciplina músicas e poesias, porque eu acho que o momento atual no momento atual é importante a gente cultivar essa perspectiva, assim, esse olhar artístico, né? Que é diferente do olhar que a gente tem, a perspectiva que a gente tem da consciência comum, cotidiana, ou mais intelectualizada, né? Então, na consciência comum, nas experiências de consciência comum que nós temos, quando a gente fica pensando nos conceitos intelectualmente, então, nos estados de consciência comum, como esses em que eu estou agora, vocês provavelmente estão vendo esse vídeo, a gente tende a ver as coisas, o mundo, enfim, feito como sendo repleto assim de problemas. E a gente tende a pensar nesses problemas como muito graves. Mas, então, todas as coisas que aparecem para nós ao nosso redor, as pessoas, os objetos, as instituições, as relações sociais, mesmo quando a gente pensa sobre nós mesmos, né? O que chama a atenção são as limitações, os defeitos, as carências e os problemas. Então, eu posso pensar, por exemplo, na minha conexão da internet, que não é muito boa, eu posso pensar no meu computador, que está ficando velho, eu posso conferir o saldo da minha conta bancária e ver que está faltando dinheiro, eu posso abrir a geladeira e ver que não tem nada bom para comer hoje, eu posso sair na rua e ver que eu esqueci de levar um casaco porque está chovendo, enfim, está muito frio, ou está muito calor, e eu estou com a roupa inadequada. Eu posso conversar com alguém e achar essa pessoa chata ou irritante, alguma coisa assim. Eu posso abrir os jornais e ver os problemas que assolam o país e assim por diante. Então, por onde quer que a gente olhe, né, seja a gente olha para os pensamentos, para os sentimentos, para as relações, sempre o que aparece quando a gente está nesses estados de consciência chama a atenção, né? A nossa atenção se volta para as limitações, as carências e os problemas. E quando a gente está vivendo, por outro lado, então, nesse caso, né, as experiências de conflito e a dificuldade de resolver conflitos ficam mais salientadas, ficam enfatizadas. Por outro lado, quando a gente vê as coisas de uma perspectiva amorosa, artística, espiritual, ou quando a gente está imerso na natureza, não é assim. A experiência que a gente tem é a de que os problemas esses tendem a ceder lugar a uma percepção, uma sensibilidade de um outro tipo. E nessa sensibilidade, a posição do ego tende a se dissolver e a realidade tende a não aparecer para nós como sendo problemática. Enfim, isso é o que eu gostaria de dizer nesse momento. Nós vamos voltar a esse assunto mais adiante, quando tratar de filosofia da arte, tá? Mas fiquem à vontade para trazer esse assunto na discussão de quarta-feira.